Senhor Presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, o Senhor Ministro da Economia ontem, além de preocupado, disse desconhecer as razões pelas quais são em Portugal tão elevados os preços dos combustíveis e prometeu investigar, supõe-se, via Autoridade da Concorrência. Aliás, como Manuel Pinho em 2008. Espantosa declaração e enorme desfaçatez de um governo que tem arrumado simplisticamente as causas na subida do preço do petróleo e se tem mostrado completamente relapso na resposta ao problema. Completamente mouco face às medidas que lhe foram sendo avançadas, inclusive pelo PCP. Mas, fundamentalmente, o Governo, pela voz de Vieira da Silva, recusa assumir, como outros, as consequências do processo de privatização e liberalização do setor energético português, responsáveis pelos preços especulativos da energia, combustíveis, eletricidade e gás natural e que incapacitaram o Estado na resposta adequada a problemas externos como o da subida do petróleo. E não querem ver que os elevados preços da energia em Portugal são a outra face, são inseparáveis da escandalosa acumulação de lucros das empresas do setor energético. É, numa situação claramente desfavorável para a economia e para a população, que desde o início do ano a gasolina, o gasóleo, o fuel e o gás registaram, respectivamente, aumentos de 8,5%, 10,7%, 8,2%, 7,9%. A acrescentar, a ES anunciou aumentos nas tarifas de gás natural para consumidores residenciais e pequenas empresas para entrarem em vigor a partir do mês de julho. Senhor Presidente, senhores deputados, uma desculpa muito invocada para o diferencial face a preços europeus é a dos impostos. Mas os preços dos combustíveis em Portugal, antes de impostos, são dos mais elevados da União Europeia. Em fevereiro de 2010, último mês com dados disponíveis, o preço da gasolina sem chumbo, 95, é o valor que entra diretamente para as receitas das empresas petrolíferas, era 4,7% superior à média europeia e o preço do gasóleo, também sem impostos, era 6,6% superior a essa média. Em ambos os casos, os preços são mais caros que os praticados na esmagadora maioria dos 27 países da União Europeia. Naquele mês de fevereiro, de acordo com a Direção-Geral de Energia, apenas 2 países, Finlândia e Grécia, no gasóleo, e apenas 5, Chipre, Dinamarca, Espanha, Itália e Malta, na gasolina, tinham preços sem taxas e impostos superiores. Se estas diferenças se mantiverem em 2010, os portugueses pagarão mais 250 milhões de euros do que pagariam se os preços fossem os valores médios da União Europeia. Senhor Presidente, senhores deputados, no debate destas questões, as entidades reguladoras, a Autoridade de Concorrência e este, se não afirmam taxativamente que os preços e tarifas nada têm a ver com os lucros das empresas do setor, têm andado lá bem por perto. De facto, os preços praticados são o outro lado dos lucros, melhor se dirá dos sobrelucros das empresas monopolistas da energia. Enquanto milhares de empresas estão sujeitas ao garrote dos custos financeiros e energéticos, os lucros da Galp entre 2005 e 2009 ascenderam a mais de 2.648 milhões de euros. A Galp, EDP e REN acumularam 8.690 milhões de euros. Mais do que qualquer eficácia de gestão, estes lucros representam a descapitalização do setor produtivo, o esbulho dos orçamentos familiares, a fragilização da competitividade do país. Lucros que, por via da elevada presença de capital estrangeiro nestas empresas, saem em grande parte do país. Lucros que a Autoridade da Concorrência diz que não analisa e que o PS nunca quis ver discutidos na Assembleia da República. Denunciamos a enorme mistificação das entidades reguladoras. Servem apenas, como ainda ontem se viu com Vieira da Silva, para que o poder político sacuda a água do capote a pretexto da pretensa independência dessas entidades.
A vida confirmou como era falso o argumento de que a liberalização do setor traria a baixa de preços. Aquilo a que continuamos a assistir é a cartelização monopolista dos preços, já que os preços praticados são idênticos e as empresas acompanham-se umas às outras. Questionado o ano passado sobre este escândalo, o Governo apontou para um relatório da Autoridade da Concorrência que pouco ou nada adiantou. As respostas são conhecidas. Placas nas autoestradas a evidenciar o que já todos sabíamos, os mesmos preços, a colusão tácita dos operadores, mais postos nos hipermercados. Face à situação existente, a Autoridade da Concorrência veio dizer que não é o regulador setorial dos combustíveis e não tem competências de regulação e fixação de preços, escondendo-se por detrás da inócua monitorização diária do setor. O Governo desresponsabiliza-se com a Autoridade da Concorrência e esta, afinal, diz que não tem competências. E com a ERSE, a eletricidade e o gás, os problemas não são diferentes. Mas o problema não é das entidades reguladoras, nem de qualquer outro sistema de nomeação dos seus responsáveis, como propõe o PSD e o CDS. Bem pelo contrário, só poderia acentuar a irresponsabilidade dos governos e tornar mais justificáveis, aparentemente naturais e inevitáveis, preços e tarifas subordinados aparentemente a uma ordem económica que o poder político não controla. O país precisa, pode e deve ter preços de energia mais baixos. O PCP defende a imediata ação do Governo para impedir a subida do preço do gás natural nos consumidores domésticos e preços de energia semelhantes às médias da União Europeia. O PCP apresentará um projeto de resolução que recomenda ao Governo o estabelecimento pelo período de vigência do PEC 2010-2013 do sistema de preços regulados dos combustíveis, da energia elétrica e do gás natural, que, tendo em conta a viabilidade económica das empresas abrangidas, estabeleça um mecanismo de preços máximos que tenha como referência os respectivos preços médios antes de impostos na zona euro, corrigidos, tendo em conta o diferença de produtividade português face à zona euro. Há que assegurar a competitividade da economia nacional sem ser à custa do fator trabalho. Não estamos a propor a subsidiação do Estado, nem que as empresas do setor energético não tenham lucros. Propomos pura e simplesmente a eliminação dos seus sobrelucros. Ao mesmo tempo, deve ser garantido que na oscilação dos preços do petróleo em curso não se concretize um novo processo de manipulação dos estoques e de preços. Disse.